Que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou um novo pedido do ex-presidente para ampliar o prazo de tempo para a defesa, para ter 83 dias para apresentar a defesa na denúncia sobre a trama golpista, uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Os advogados de Bolsonaro afirmaram que necessitam de acesso total às provas obtidas pela Polícia Federal e querem se manifestar somente após a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator nas investigações. Para a defesa, o prazo de 83 dias é para compensar o mesmo período em que o processo ficou na Procuradoria-Geral da República para a elaboração da denúncia que foi apresentada. Na decisão proferida, o ministro Alexandre de Moraes reiterou que a defesa de Bolsonaro teve acesso às provas contidas na denúncia. O STF prevê para o fim de março o julgamento da denúncia, do aceitamento ou não da denúncia contra o ex-presidente e seus aliados. E aí, professor Acácio Miranda, nosso professor de matérias penais e processuais penais aqui, como é que você vê esse pedido de mais tempo, esse é um pedido, e um pedido para que a defesa seja feita depois da defesa apresentada de Mauro Cid? Koba, há dois princípios inafastáveis na nossa Constituição, independentemente de quem seja o acusado. Acho que a polarização faz com que a gente olhe para certos temas de forma enviesada, e a gente não pode fazê-lo. Contraditório e ampla defesa. São dois princípios constitucionais inafastáveis. E também eu vou acrescentar aí a paridade de armas. Se a acusação teve estas possibilidades e estes prazos, é natural que a defesa também o tenha. Sob pena de nós termos uma defesa manca, a acusação com mais poderes, e já tem mais poderes na prática, porque tem todo o aparato estatal ajudando na condução das investigações. Então o Celso Vilardi, eu já disse aqui em outras oportunidades, vale reiterar, o Bolsonaro acertou dessa vez ao escolher um advogado técnico e não um advogado bolsonarista, exatamente por isso, porque o Celso faz uma defesa técnica e não uma defesa apaixonada. Os seus argumentos são técnicos e não argumentos apaixonados. E cabe ao Supremo Tribunal Federal, até para quebrar um pouco dessa narrativa de perseguição ao ex-presidente, seguir os argumentos, repito e dou ênfase, técnicos utilizados pelo Celso Vilardi. E aí, professor Gesualdo, como é que você vê? Eu concordo plenamente com a Cássia. Aliás, como ousaria discordar da eminência aqui do direito penal? Essa fofura contaminou a nossa roda. Do processo essa penal. Fofura dos dois lá do coronel e da delegado contaminou esta roda de domingo. Fala. Mas parece que era isso mesmo que eu ia dizer, que a ampla defesa e contraditório são dogmas fundamentais do Estado Democrático de Direito, não podem ser quebrados, precisam ser assegurados. E se de fato a defesa não teve acesso prévio a toda a documentação daquele inquérito e teve dificuldade na defesa, fazendo coro novamente aqui o Acácio, para quebrar essa narrativa de perseguição, seria até perspicaz da parte do relator assegurar a ampliação do prazo de defesa. E você, João Belucci e Mônica? Mônica já queria falar, você tem uma opinião já no jeito, engatilhada, é isso, Mônica? Eu ia não só concordar, mas lembrar que é exatamente uma questão estratégica. Se ele deixa haver dúvidas, se houve validade, se houve equiparação de armas, se houve para a defesa os mesmos direitos e os mesmos prazos que houve para o MP, para a acusação, ele está enfraquecendo qualquer que seja o resultado desse julgamento. Então, ninguém tem pressa, o que nós precisamos é que se chegue a uma verdade, que se deixe o prazo que a defesa está pedindo para que não haja dúvidas. Olha só que interessante, uma das questões, aí eu até concordo mais do que as outras. Em relação ao prazo, talvez não, porque é uma questão processual, a gente tem os prazos já estabelecidos na lei. Mas falar depois, claro. Os prazos para o oferecimento da denúncia, 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Também não foram observados. Sim, mas são prazos... Mas não é justo... Como é que é a palavra? Deixa eu falar com o nosso arcabouço aqui de palavras difíceis. Prazos peremptórios, é processual. Porque não tem sanção se você não cumprir esse prazo, né? Mas a questão aí, Acácio, que eu acho mais importante é a defesa dos delatados falar depois da defesa do delator. Até porque na defesa do delator, certamente, em algum ponto, haverá algo que seja prejudicial aos demais. Inclusive, esse já foi o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal em alguns casos da Lava Jato,
que tiveram as suas anulações baseadas justamente no fato de que os delatados não tiveram essa oportunidade de falar depois dos delatores. Ou seja, até por uma questão de respeito ao que já entendia o STF, o Bolsonaro tem que falar depois do Mauro Cid, não pode ser o mesmo prazo para todo mundo. E aí, Moniquinha? É isso mesmo, a acusação tem que falar antes e o delator, que faz parte da acusação e traz elementos para a acusação, tem que ser ouvido primeiro, tá certíssimo. E o seu, João Belucci, o que você acha? Eu acho que ficou muito personalizado esse processo, né? Causa muito estranhamento tudo que acontece nessa denúncia por hora, porque você observa que existem diversas dezenas, até chegam a milhares de pessoas condenadas por a tal da tentativa de golpe de Estado, mas os supostos líderes da tentativa ainda vão ser denunciados, né? Ainda estão sendo objeto da denúncia. Então causa muito estranhamento. Existem, na minha visão, diversas ilegalidades que foram ocorrendo, inclusive essa da personalização, de ter o juiz que é vítima, é delegado, é promotor, conduz a delação premiada. Então o processo está aí contaminado, na minha visão, de diversos vícios processuais e legais, e lamento que muitos dos juristas que criticavam tanto a Lava Jato agora não só não criticam, como chancelam isso que está acontecendo, um momento bastante triste da nossa história, Kobayashi. E aí, meu querido Rodolfo Marques? Obrigado pelo presente, Nelson, de estar aqui nesse domingo e escutar essas pessoas falando sobre processo, porque é justamente o que eu estou estudando na faculdade. Isso aí. Tá? Eu não sou ainda um advogado, falta pouquinho para eu me formar. Falta quanto? Daqui dois? Daqui dois anos. Um pouquinho mais de dois, mas estamos aí. Mas é muito lindo, né, cara, o âmbito jurídico e ver vocês falando com propriedade sobre isso, porque eu transito entre estar do lado de vocês que conhecem e sabe quais são as prerrogativas disso que está acontecendo com o Bolsonaro, com o Alexandre de Moraes e com o Mauro Cid, toda essa delação, e eu transito também com as pessoas que estão lá do outro lado, que não estão entendendo nada. E isso é muito gratificante para mim, porque eu consigo tentar observar aqui e aprender com o que eu estou estudando, e também consigo falar para as pessoas que estão lá em casa, olha, o que está acontecendo é difícil de entender, com certeza é difícil de entender, ainda mais se tratando de Mauro Cid, porque é a quarta delação dele. E a última delação, eu chamo a atenção para o ministro Alexandre de Moraes e como foi feito isso. Se você não falar a verdade agora, nós vamos prender a sua família. Eu não gosto desse tipo de delação, sabe, forçada, como se as outras delações dele tivessem sido mentirosa, sabe? E cadê a presunção da inocência? Como é que fica o princípio da boa-fé? Quem diz que ele mentiu nas outras delações, sabe? E agora a gente está vendo uma delação totalmente diferente das outras três, que está levando a nada. É uma delação que só está vindo aqui para fazer uma rúbrica daquilo que já foi feito lá atrás. Só para trazer a informação completa, o Rodolfo se refere a uma das audiências em que foi presidida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes com o Mauro Cid, que foi convocado para esclarecer eventuais contradições das delações anteriores, depois da polícia técnica ter alcançado algumas informações no celular do Mauro Cid. E o ministro Alexandre de Moraes, nesta ocasião, ele começa falando a respeito, primeiro, de um parecer já expedido pelo Procurador-Geral da República no sentido de prisão do Mauro Cid em caso de não saneamento destas questões. E mais do que isso, da possibilidade de processamento do pai, da esposa e da filha do Mauro Cid. E é isso que levanta para muitos a questão da voluntariedade ou espontaneidade ou não desta delação, que poderia contaminar de nulidade a própria delação, e não só a delação, tudo que vem a partir da delação, sim, né? Tudo que se gerou a partir das delações de Mauro Cid, que são ali as principais, as delações, as diversas fases dessa delação, são as principais âncoras de prova que se vale o Ministério Público Federal. Acácio Miranda. Eu acho engraçado isso, né? A gente está acompanhando um episódio triste da nossa história. Acho que os últimos 10 anos da nossa história não têm sido os mais felizes. Mas esse especialmente é um episódio triste. Mas eu acho engraçado acompanhar, porque as pessoas que criticavam a Lava Jato hoje são favoráveis a esse processo. As pessoas que eram entusiastas da Lava Jato hoje são contrárias a esse processo. E a estratégia é exatamente a mesma. Você quase que, entre aspas, tortura alguém para que essa pessoa faça a delação premiada, e todo mundo disse, acho que vale a gente repetir, a delação premiada, o primeiro requisito, a primeira característica da delação premiada é a voluntariedade. E não há voluntariedade se há pressão, se há ameaças, se há tudo isso. Então, o que era usado lá
está sendo usado aqui. Óbvio, há, infelizmente, uma série de circunstâncias políticas que acabam permeando todos esses processos. Mas o Koba disse, a gente tem que indicar. A rigor, se nós suprimíssemos o nome de todas essas pessoas da capa desse processo, tanto da Lava Jato como desse agora, precisariam ser anulados. E aí, Jesus? Porque a questão aí, por exemplo, da voluntariedade foi um objeto de muita crítica da Lava Jato, justamente porque, na ocasião, se prendia, mesmo contra o que diz o Código de Processo Penal em relação aos requisitos da prisão, se prendia e depois que delatavam, aí eram soltos. E é o que aconteceu com o Mauro Cid, né? É essa coerência que a gente cobra, né, Cássio? De se lá foi legal, aqui também é. Ou se lá foi legal, aliás, se agora é legal, lá também foi, né? Não dá para ter dois pesos e duas medidas em relação a essas questões processuais, hein? Não estou falando do mérito, não estou falando se está certo, se está errado, se você deve condenar, não deve ser condenado. Essa é a grande dúvida que é levantada. Essa é a grande dúvida que as pessoas têm em casa. Se podia lá agora e aquilo está podendo, o que está acontecendo? E ninguém sabe o que de fato é verdade. Inclusive, vi um vídeo esses dias aí no Instagram do Deltan Dallagnol criticando esta medida acontecendo com o Mauro Cid. O STF ainda não fez PowerPoint. Tá faltando isso. Mas você vai falar que tá muito frufru essa conversa nova. Eu vou concordar com a Cássio de novo. E vou fazer minhas palavras dele. Também acho. Eu já tinha dito isso lá atrás, embora não seja penalista. Eu já tinha dito isso atrás, que a percepção do homem médio, da pessoa média que analisa esses dois casos, é de que é o mesmo modus operandi, é a mesma conduta, é a pressão, é a coerção psicológica. Mauro Cid já foi preso também. O Alexandre de Moraes textualmente dizia a ele: você corre o risco de prisão novamente se não dizer aquilo que é verdade, ou que talvez seja aquilo que ele quisesse ouvir. Os métodos são a tal da lawfare, inclusive entre aspas, presente nos dois momentos. Inclusive entre aspas, e para não dizer que não foi avisado, né? Entre aspas, é um termo utilizado. Basicamente isso. Por isso que eu concordo com a Cássio, mais uma vez, concordando com a Cássio, acho sim que... Nós vamos providenciar para o próximo programa alguém que discorde do Acácio. Mas eu não tô gostando, porque quem levantou essa situação fui eu. Quem levantou essa situação fui eu, e quem tá tomando... O cara tem uma precisão cirúrgica nas análises. Eu vou discordar da Cássio. Vai lá. Eu acho que vai além. Eu discordo no sentido de que não é só a questão processual, não é só essa questão das delações. A gente ouve exatamente os mesmos argumentos de que existe perseguição, de que o juiz é suspeito, de que está havendo manipulação política. São os mesmos argumentos que a gente escutava pelo outro lado lá atrás, e realmente existe muita coisa parecida. Então, chega a ser engraçado você ver gente que estava lá, Lula livre, agora... Tudo que aconteceu lá, agora está tudo perfeito. E veja, Cobete, e é uma diferença substancial também, que agora se acusa do tal do golpe de Estado com o vendedor de algodão doce, e a época era de roubo mesmo, roubo do erário, tanto que foram feitas várias devoluções de bilhões e bilhões de reais. Mas você sabe que algumas técnica processual foram equivocadas. Algumas dessas devoluções entram na própria lógica da delação. Delação forçada. Você está preso, você não vê sua família, você está preso contra o que diz o Código de Processo Penal, por exemplo. Claro. Você está preso preventivamente sem dever estar preso preventivamente. Estou falando que está inocente, que deve ser condenado ou inocentado. Está preso sem precisar estar preso preventivamente, e você está com risco da sua família ser processada, você não vê ninguém, você está lá há muitos dias no cantinho do castigo e sendo pressionado a delatar e a devolver dinheiro. Você que é bilionário, essas pessoas riquíssimas, quer que devolve para ser solto? Devolvo, mesmo que não tenha sido. Uma pressão popular muito forte também. Mesmo que não tenha adquirido esse dinheiro do dinheiro público, bilionários, estou falando para gente que para ele 1 milhão a mais, 1 milhão a menos não faz diferença nenhuma. Eles simplesmente dão. Então, você essa questão... Para a gente ou para a gente? Que parece que você falou para a gente se referindo a coitado de mim, né, meu amigo? Eu nunca vi 1 milhão na minha vida, Cássio, diferentemente do Gesualdo. Eu só vi lá na banca da pamonha, cara. Mas a questão é que essa coisa de devolveram dinheiro público entra também na coisa da pressão, né, Cássio? Sem dúvida. Fecha aí pra gente girar. É engraçado, eu vou até... A Dilma caiu por 2 legislações. Lei Anticorrupção, 12846, e Lei das Organizações Criminosas, que prevê a delação 12850. E o Bolsonaro cairá por uma lei que ele editou, que é a Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então fica a dica aqui para os presidentes:
tomem cuidado com legislações que vocês criam populistas. É que a lei anticorrupção foi a Dilma que assinou, né, em 2013. Exato, e a organização criminosa também. E aí uma pergunta, é por isso que ele tá indo direto pro STF? Não tá passando por outras bancadas? Não, mas não foi por isso que a Dilma caiu, né? Aí, ó. Não, no impeachment não. Mas o que eu digo, foi instrumento para derrubar. As leis que ela criou foi instrumento para derrubar. E a lei que ele criou vai ser instrumento para fragilizá-lo. Mas, Rodolfo, o que acontece? Está indo direto pro STF, não necessariamente esses crimes contra o Estado Democrático de Direito são da competência do Supremo. Está indo pelo STF e também é uma coisa bem questionável por conta de uma jurisprudência do próprio Supremo que diz: você leva em consideração para determinar o foro por prerrogativa de função a situação quando foram supostamente cometidos os crimes. Então, como o Bolsonaro era presidente à época do cometimento, foi direto para o Supremo. Mas é uma jurisprudência no Supremo que nos últimos 5 anos ela mudou umas 6, 7 vezes. Inclusive está sendo discutida 6, 7 vezes. Está sendo rediscutida agora. E o tal ato golpista seria durante o mandato do Lula, né? Então tudo é bastante questionável. Não, é que ele falou que começou lá. Do Bolsonaro. Eu só tenho Não foi orquestrado, no caso, não quando foi executado. Falou que começou quando falou de urna lá atrás. Não só por isso, viu, Acácio? Porque, inclusive, aqueles outros que não eram presidentes e nem deputados também foram julgados pelo STF porque eles aplicam aquele princípio jus atrativa, o princípio de que a corte protege a própria corte. Então, como é um crime que visava, inclusive, destituir o poder do Supremo Tribunal Federal, então a corte deve se defender com base em regimento interno, que, na visão dos ministros, tem força de lei, mesmo a Constituição, no artigo que trata da competência do STF, não trazendo essa possibilidade. É que esse não foi o fundamento deste inquérito, esse foi o fundamento do inquérito do fim do mundo. É que hoje, na prática, todos eles se misturaram. Misturou tudo. Mas esse fundamento foi do inquérito do fim do mundo. Esse aqui, inclusive, foi a última discussão do Supremo sobre foro por prerrogativa de função. Mudaram a questão da ampliação ou não do foro prerrogativo de função, não só para depois que acaba o mandato, mas para crimes cometidos antes do mandato. Vide o caso do Chiquinho Brazão, que é deputado e responsável, segundo a Polícia Federal, pela morte da Marielle, que aconteceu antes dele ser deputado. E ele está sendo processado no STF justamente por conta dessa ampliação para trás e para frente do foro. Cultura inútil, para quem tem curiosidade, estuda o caso do Ronaldo Cunha Lima, que foi governador da Paraíba, que ele ia renunciando e sendo eleito, até que prescrevesse, porque ele tinha foro, não tinha foro, tinha foro, não tinha foro. E para evitar isso, o Supremo adotou esse... Eduardo Azeredo depois, né? Eduardo Azeredo. A jurisprudência do Supremo sobre o foro privilegiado parece aquelas televisõezinhas de exame eletrocardiograma. Faz assim, ó. Até agora prisão em segunda instância, não fizeram pi ainda. E a prisão em segunda instância idem. Mas o Koba trouxe uma coisa que, gente, para mim é um grande pesadelo. Eu tenho perdido noites de sono, que é esses valores que foram pagos, essas pessoas pedirem a devolução e nós termos que pagar do nosso imposto para devolver já devolveram dinheiro. Uma boa parte. Uma boa parte não, mas algumas devoluções foram feitas. Não, isso foi pouquinho. Próprios acordos, né? Também foram baixadas multas por decisões judiciais.